Vamos lá, vamos iniciar aí a aula, né? Para quem ainda não deixou a sua expressão de educação no chat, por gentileza, faça. A aula de hoje, gente, a gente vai trabalhar com os sistemas operacionais, tá? Então, a gente continua aí falando sobre softwares, então a parte que a gente não consegue tocar na informática, só que aqui a gente começa a falar da parte mais importante. Na aula anterior, quando eu falo sobre softwares com vocês, a gente fala ali sobre os programas, sites, como eles são criados. A gente começa ali fazendo um, um website, né, marcado em HTML, para vocês entenderem o que tem por trás, de todos os softwares que a gente utiliza aí hoje, tá? Mas aí hoje a gente começa a falar sobre os sistemas operacionais de fato, e agora, a partir de agora, a gente começa a mexer na parte prática do que é utilizar um computador, tá? Então, o objetivo dessa aula é explorar os sistemas operacionais, a gente entender aí as diferenças, como eles gerenciam o hardware e como proporcionam uma interface amigável para o usuário. A definição de sistema operacional é a seguinte: é um software fundamental que gerencia os recursos de hardware do computador e fornece serviços para programas de aplicação. Galera, uma coisa que eu sempre falo: a gente consegue utilizar uma máquina sem inúmeros outros softwares, tá? Mas a gente não vai conseguir usar essa mesma máquina sem o sistema operacional. Isso por quê? Porque é ele que gerencia tudo que a gente faz ali. É ele quem traduz as nossas ações, então a nossa linguagem humana, para a linguagem de máquina. E sem ele, o computador em si, as peças, elas não vão entender o que a gente está querendo dizer, tá? A interface do sistema operacional, ela atua como intermediária entre o usuário e o hardware, facilitando aí a interação e o uso do computador. A gente vai ver que também é de responsabilidade do sistema operacional a interface. E o que que é isso? É a interação com o usuário, tá? Então, a gente vai ter três formas diferentes de interface e é ela quem dá a possibilidade do uso do computador para o usuário, tá? A gente vai entender quais são as diferenças entre as três. E a questão do gerenciamento, porque também é de responsabilidade do sistema operacional. Como eu falei para vocês, sem um sistema operacional a gente não tem nada. Isso por quê? Porque é ele quem comanda tudo. Então, ele coordena e controla o uso de recursos, a memória, processador, os dispositivos, os periféricos de entrada, saída, tudo é função do nosso sistema operacional. Então, aqui as funções principais, tá? E elas são cinco aí de maneira geral, tá? Gerenciamento de processos é função do sistema, gerenciamento de memória, de arquivos, de dispositivos e a própria interface do usuário, tá? Cada uma dessas aqui é função do sistema operacional e é por isso que ele é tão importante para o nosso uso cotidiano, tá? Então, quando a gente entra no primeiro ponto dessa pirâmide aqui, gerenciamento de processos, que é função do sistema operacional. O que que é esse gerenciamento de processos? Bom, gerenciar, quando a gente usa essa palavra, a gente está querendo dizer que algo está organizado de acordo ali com as características, a, a, a prioridade. Então, isso é um gerenciamento. Então, gerenciamento de processos é responsabilidade do sistema. Show. Como é que ele faz esse processo e que processo é esse? Galera, quando eu falo de processos,
Eu estou falando desde a abertura do sistema operacional, então, a inicialização. Isso é um processo. A abertura de um outro software. Então, vou abrir aqui o meu Adobe, eu vou abrir aqui o meu Word. É um processo, tá? Então, beleza. O primeiro passo dentro do gerenciamento de processos é a criação de processos. O sistema operacional, ele precisa criar ali eventos para que esses eventos sejam seguidos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai alocar recursos, então ele vai dedicar ali uma atenção e executar, tá? Iniciar a execução do programa ali. Outra coisa, se atentem a essa sigla aqui, tá? SO. Gente, eu quero que vocês também se liguem aí, que esses 5 processos aqui eu vou explicar para vocês, mas isso aqui leva tempo para a gente, de fato, compreender o funcionamento, tá? Aqui é uma parte bem técnica, não precisa se desesperar em decorar tudo ao mesmo tempo, tá? A gente não vai trabalhar com decorar, a gente vai aprender. Beleza. Então, a gente criou o processo ali, que é o quê? O sistema operacional entender que ele precisa abrir aquele programa. Show. Aí entra a parte do escalonamento. O escalonamento é quando o sistema operacional determina qual processo que precisa ser executado, tá? Como eu falei para vocês, ele precisa seguir uma ordem e por quanto tempo ele vai ser executado. Beleza, isso é escalonar, é decidir qual vem primeiro. O terceiro passo, a sincronização, que é quando ele coordena a execução de processo para evitar conflitos. Como assim, Beatriz? Galera, o ser humano de natureza, quando a gente pega ali um monte de ser humano, cada um vai ter o seu nível de organização ou bagunça, cada um vai ter o seu nível de interpretação ou não, e assim vai. No caso do sistema operacional, ele é um padrão. Então, como é que vai acontecer? Ele tem um sistema de organização, ele tem um sistema de interpretação. Show. Quando o assunto for organização, e aí a gente está falando dos processos, o que ele vai fazer? Ele vai seguir todo um passo a passo. Show. Se por algum motivo o usuário interferir ou tentar interferir, ele vai ter justamente esse ponto que é a sincronização, que é um momento de pausa dele para que ele consiga. Não, peraí, usuário, dá uma segurada. Eu estou fazendo aqui uma coisa, daqui a pouco eu faço outra. Eu tenho uma ordem a seguir, tá? Para quê? Para não ter conflito entre programas. Quando a gente tem conflito, inúmeras coisas podem acontecer e a mais chata é o corrompimento de dados, tá? Então, é por isso que o computador ele vai ter, o sistema operacional ele vai ter aí mecanismos para poder dar uma segurada nas ações do usuário também, tá? E aí, o último processo do gerenciamento de processos é a finalização, que é aqui onde ele encerra os processos e libera os recursos quando a execução é concluída. Show. Segunda função aqui do sistema operacional é o gerenciamento de memória. Gente, a gente está falando que o sistema operacional que manda, desmanda em tudo, então ele é só um gerente, ele vai gerenciar tudo, tá? É ele quem gerencia a alocação de memória. Como assim, Beatriz? Olha, ele vai pegar ali e vai entender, tá? Esse programa aqui, ele vai ocupar tanto de memória. Então, eu vou jogar ele nessa parte da memória aqui, e é isso. Então, ele vai ali atribuindo espaços e vai também atribuindo espaços na RAM. Como assim? Bom, eu preciso rodar esse programa aqui, então ele vai precisar de tanto da RAM e é isso, tá? É de responsabilidade do sistema operacional. Vai ter ali uma memória virtual,
que é uma técnica que utiliza o disco rígido, ou seja, a nossa unidade de armazenamento permanente, tá? Como uma extensão da nossa memória RAM. E aí, o que que ela faz? Quando você libera ali mais espaço na memória de armazenamento permanente, para ser utilizado como RAM temporariamente, ele vai simplesmente executar ali uma memória, um aplicativo que exige uma memória maior, sendo que você não vai precisar expandir a sua RAM, tá? Não vai precisar trocar a sua RAM. Não dá para fazer isso. E ele tem ali a proteção de memória, que é mecanismos que impedem que um processo acesse outro, ou seja, que um programa atropele outro ou modifique, tá? Em cima de outro. Isso aqui é um mecanismo de defesa. Galera, deixa eu mostrar aqui uma paradinha para vocês, uma coisinha. Se liguem só. Como é que funciona o nosso sistema operacional quando o assunto é memória? Como é que é tudo isso aí? Olha só. A gente tem aqui o nosso sistema operacional. Show. Esse sistema operacional, ele vai mandar. A gente tem duas fases desse sistema operacional, tá? Então, aqui é a nossa interface do usuário, e aqui vai entrar a nossa BIOS, que é essa aqui é o que faz ele iniciar, tá? Beleza. Seguiu aqui, ele mandou aqui os comandos para o nosso processador, né? Nosso processadorzinho aqui trabalhando. Beleza. Como é que o processador trabalha aí, no fim das contas? Vamos colocar aqui uma memória RAM. E aqui eu vou colocar a minha memória de armazenamento permanente. Por que que a RAM é uma memória temporária? Por que que a RAM é uma memória que faz com que as coisas andem mais rápido? Vou pintar aqui, mais ou menos. Eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui. Então, aqui é a nossa CPU, nosso processador. Aqui é a nossa RAM. E essa aqui é o disco rígido. Vamos. Opa, como assim? DG, que é o nosso disco rígido. Beleza. O que é mais fácil? O, o, o sistema operacional conversar com o processador aqui, né? A nossa CPU, para ele começar a executar os programas. O que é mais fácil? O que é mais rápido? Qual é o caminho mais tranquilo a seguir? A CPU, processador, vir buscar informações aqui ou aqui? Qual ele levaria mais tempo? Entendeu? Aí o que que acontece? Quando a gente está falando de memórias e função do sistema operacional e tudo mais, o que que ele fica fazendo? Ele está ali falando para o processador, olha, tem que abrir lá tal coisa. Com o passar do tempo, isso aqui, ele torna um caminho muito mais rápido. Por quê? Porque ele já aprendeu o que você quer fazer aqui e colocou aqui como memória de uso temporário. Colocou aqui como memória de uso temporário o que você acabou de abrir. O que você começa a fazer como caminho de, como diria minha mãe, da roça, aquele caminhozinho que você vai sempre, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Beatriz, toda vez que eu ligo o meu computador, a primeira coisa que eu faço é abrir o Chrome. Essa sou eu, tá? Então, o que que ele vai fazer? Aqui no CPU, ele vai disponibilizar uma outra memória, que é uma tal de memória cache, ou cache, que é uma memória que fica dentro do nosso processador. E aí, é justamente isso. É só a gente pensar. Qual o caminho mais rápido? É esse
ou esse, sacou? Então, cada tipo de memória, ela tem uma função específica aqui e ela agiliza o nosso processo. Por exemplo, a memória cache, ela só acontece, ela só surge porque a gente faz esse caminho aqui, ó, muitas vezes. Então, se você faz um certo caminho muitas vezes, aí, por exemplo, eu, quando ligo o meu computador, tô falando para vocês que a primeira coisa que eu faço é abrir o Chrome. Então, ele vai começar a salvar isso aqui na minha memória cache. Que aí, quando eu ligo o computador, vou abrir o Chrome, ele abre muito rápido, tá? A minha memória RAM, ela é uma memória que o caminho dela está pertinho ali do processador. Não é fisicamente, tá, gente? Não estou falando fisicamente, mas eu estou falando a nível de conexões aqui. Então, a RAM, ela é muito mais acessível para o processador que o nosso disco rígido, que o nosso SD, ou SSD, tá? Ela é muito mais próxima, ela é muito mais pertinho ali. Então, ele vai fazer esse caminho aqui muito mais rápido, e isso aqui faz com que ele funcione muito melhor. Já esse caminho aqui é um pouco mais traumático, é um pouco mais longe. Só que a gente tem um momento, né, em que cria-se memória virtual, que aí, de fato, a gente vai pegar aqui um pedacinho dessa memória aqui, ó, dessa memória de armazenamento permanente, e vai doar aqui para a RAM, doar. Então, a gente cria aqui uma memória virtual, beleza? Gerenciamento de arquivos, que também é de função do sistema operacional. Então, ele vai gerenciar ali toda a estrutura lógica dos arquivos. Se vocês não sabem, vocês vão aprender daqui para frente que os arquivos, eles respeitam um sistema hierárquico, tá? Então, tem um diretório master ali, tem os subdiretórios, tem as subpastas e tudo mais, tá? Para que a gente utiliza esse esquema de hierarquia? É justamente para organizar, para facilitar a localização e o acesso, tá? Gente, quando a gente vai falando de tecnologia, de sistemas operacionais, a tendência é eles sempre estarem atrelados à organização. Também é o sistema operacional que controla o acesso, então, controle de permissões, restrições para leitura, escrita e execução de arquivos. Ele controla o armazenamento de qualquer espécie, tá? É ele que controla também o backup e a recuperação. Ah, Beatriz, mas eu posso fazer o backup e a recuperação, inclusive recomendo. Mas é função do sistema operacional conseguir executar isso. Porque você querer fazer, mas você não tem um mecanismo para fazer, é diferente, tá? Inclusive, aqui na direita, a gente tem a organização, então, os diretórios, tem aqui a hierarquia. Então, você tem uma pasta principal, tá? Um diretório principal, e aí você vai tendo ali subpastas, subdiretórios, para poder fazer as conexões, tá? Então, o backup, voltando aqui, o backup é a criação de uma imagem, né? De um ponto em que ele está bem. Como assim, Beatriz? É você salvar em um ponto em que está tudo lindo, você não tem problema nenhum, tá? E a recuperação é a utilização de um backup para restaurar ali o computador, para ele voltar para o ponto em que ele estava bem, tá? Se você não tiver um backup, a solução seria aí, então, a formatação e aí reinstalar uma imagem, né, ou o sistema operacional da maneira que ele vem de fábrica, tá?
Gerenciamento de dispositivo também é função do sistema operacional, então impressoras, é ele que controla ali as filas de impressão e os drives. Então, tudo que a gente vai utilizar no nosso computador hoje, de dispositivos, de periféricos, só é possível porque o sistema operacional atualiza os pacotes de drive, tá? Então, tudo está interligado a ele. Então, armazenamento, rede, configuração e controle de adaptadores de rede, protocolos, suporte a diversos dispositivos USB, gerenciamento de conexão, também é função dele. E, é claro, por último, mas não menos importante, a interface do usuário. Então, a gente vai ter aqui a interface gráfica do usuário, ambiente visual com janelas, ícones e menus, facilitando a interação intuitiva do usuário. Essa aqui, interface gráfica do usuário, é a interface que a gente utiliza normalmente, que a gente utiliza aí diariamente, tá? É justamente isso aqui, tá? Que a gente consegue ver aqui um menu, que tem aqui os nossos apps, né? Os nossos programas em fácil acesso. Essa é a interface do usuário, tá? A gente vai ter ali a interface de linha de comando. E aqui é uma interface baseada em textos, geralmente para usuários avançados e permite um maior controle e automação de tarefas. Um exemplo disso é esse querido aqui, ó, CMD, tá? Esse prompt de comando aqui, a gente consegue controlar todo o nosso computador por ele, a gente consegue acessar todas as pastas, todos os arquivos, a gente só não vai ver, né? Com essa beleza, assim, né? De, nossa, que bonito, de ter ícones e tudo, tá? Mas, ó, aqui a gente está vendo que ele está direto no descolocar o C, para descolocar o C está aqui. Se eu vir aqui e digitar qualquer uma dessas pastas, ele vai acessar, tá? E é isso. Então, linhas de comando é uma interface de usuário, tá? E tem aqui a interface natural do usuário, que aí são interfaces modernas que utilizam gestos, voz ou toque para interação mais natural e imersiva. Isso aqui já é uma parada, uma coisa mais atual. Tipos de sistemas operacionais. A gente vai ter os monousuários, então, projetado para ter um único usuário por vez. Então, os primeiros computadores domésticos utilizavam esse sistema monousuário. Sistemas multiusuários, então, permitem que vários usuários acessem os recursos do sistema simultaneamente. É um exemplo dos nossos sistemas atuais, tá? Em que a gente consegue criar ali inúmeros usuários e todo mundo consegue fazer as mesmas coisas. Ah, Beatriz, mas tem situações em que tem ali um administrador. Sim, mas ainda assim você consegue acessar, você ainda consegue mexer, salvar documentos sem maiores problemas. Tem aqui os sistemas em tempo real, que como o próprio nome diz, né, em tempo real. Então, eles garantem respostas de prazos específicos e cruciais para aplicações críticas. Exemplo disso aqui são sistemas operacionais utilizados aí em sites que veiculam notícias, atualizações da Bolsa de Valores, então fica utilizando esses sistemas em tempo real. E a gente vai ter os sistemas distribuídos, que coordenam múltiplos computadores em rede para realizar tarefas complexas. Então, aqui, galera que minera criptomoedas, bancos. Não, bancos aqui, tá? Foi mal. Sistemas em tempo real, né? Que, saquei o dinheiro ali, ele tem que ter uma atualização em tempo real. Sistema distribuído, então, criptomoedas, NASA, esses grandes
centros de pesquisa. Por quê? Porque eles vão precisar ali de uma sequência de computadores interligados, tá? E aí a gente entra, de fato, nas características aí dos sistemas operacionais, tá? Gente, a gente vai ter 5 sistemas operacionais, tá? Que estão aí em mercado. Então, o primeiro deles, o Windows, tá? É um dos sistemas operacionais mais famosos aí, principalmente quando o assunto é desktop. Isso porque ele possui umas características que são cruciais aí para essa evolução dele, para ele se manter no topo, tá? Já adianto para vocês que é o seguinte: a primeira versão de mercado do Windows foi em 95. O Windows está operando em mercado desde 83, tá? Então, a primeira versão raiz do Windows foi em 83, mas era voltada ali para desenvolvedores, para programadores, tá? A primeira versão de mercado, então, que foi para público, que a gente podia ter em casa, foi o Windows 95. E as características do Windows como sistema em geral: interface gráfica amigável, ampla compatibilidade de hardware, suporte a uma vasta gama de software. Galera, basicamente qualquer hardware que você conectar ao seu Windows, ele vai ser reconhecido, tá? Qualquer periférico que você conectar a ele, provavelmente vai ser reconhecido. Ele possui um suporte enorme quando o assunto é software, até porque a galera gosta de desenvolver para o Windows, né? Não é tão complexo assim. A linguagem de programação, em maioria, que é utilizada no Windows é um Java, então é tranquilo, tá? Vantagens: familiaridade para a maioria dos usuários, e de fato, a galera se acostuma a usar um computador geralmente com o Windows, tá? Então, ele acaba sendo bem familiar. Possui atualizações regulares de segurança e integração com os serviços da Microsoft. Agora, as desvantagens dele é que ele é extremamente vulnerável. Não se enganem, porque a gente não está protegido usando o Windows, tá? Você quer uma proteção? Pague um anti-spam, anti-malware, antivírus. É. Ele possui um custo de licenciamento, né? Ou seja, se você não tiver o Windows de fábrica aí, você vai ter que pagar, porque na verdade, quando você compra um PC com Windows, você já pagou pelo licenciamento, então é pagar. Menor flexibilidade comparado a sistemas open source. Então, a gente vai entender o que são sistemas open source, mas eu já adianto para vocês que a maioria dos sistemas operacionais não é open source. Só temos um. Na verdade, é dois. Na sequência, a gente tem o macOS, então o sistema operacional da Apple. Possui um design elegante, uma segurança robusta, ecossistema integrado, ou seja, você consegue sincronizar, conectar todos os serviços Apple ali, sem maiores problemas, tá? E o foco dele é criativo. Então, aqui vai ter muitas ferramentas, aplicativos, tudo isso otimizado para o design, edição e produção criativa. Não é natural, não é normal você chegar numa empresa e se deparar com um Mac, tá? Somente empresas específicas, então, que tratam aí imagens, audiovisual, música e coisa do tipo, que vai utilizar esse sistema aqui. Na sequência, o Linux, que é um sistema operacional open source, tá? Ou seja, ele possui um código aberto que permite que a gente personalize, modifique e faça tudo isso aí, tá? Ele tem uma variedade de distribuições, tudo isso porque, como ele é um sistema open source, um sistema de código aberto, cada pessoa pode ir lá e fazer a edição que quiser no sistema operacional e depois deixar disponível para a comunidade.
E aí você pode colocar o nome que quiser, fazer do jeito que quiser, sem maiores problemas, tá? No ramo de segurança e estabilidade, ele é extremamente bom nesse ponto, tá? O único problema dele aqui é que a versão que geralmente vai para os PCs familiares, PCs de casa, é o Linux Ubuntu. E aí precisa de configuraçõezinhas para dar tudo certo. Mas ele é, de fato, menos vulnerável a malware e ele tem ali um desempenho robusto, um desempenho muito bom quando o assunto é servidores, tá? Gente, não é à toa que a maioria dos servidores utilizam o sistema Linux. Por quê? Ele é estável, ou seja, não flutua tanto, não traz aí muitos problemas, e ele é seguro demais, tá? E se ele estiver bem configurado, ele é bem seguro. E um outro detalhe é que ele possui ali uma comunidade ativa. Então, se você tiver ali pequenos problemas ou grandes problemas com Linux e jogar no meio da comunidade ali, em geral, a galera vai ajudar sim. Diferente de problemas quando você tem ali com o Mac ou o Windows. Ah, só para falar mais um detalhe sobre o Mac, o sistema operacional do Mac, tá? Ele não precisa de intervenção técnica nunca, tá? A parte de software do Mac, ela nunca vai precisar de intervenção técnica. Então, você só tendo um MacBook, um Mac, um desktop Mac, você só vai precisar levá-lo a uma assistência técnica no caso de derrubar ou deixar cair algum líquido no computador. Do contrário, você não vai precisar, não, porque se ele apresentar algum problema de software, ele mesmo resolve, tá? No caso do Linux, dificilmente você vai ficar sem suporte, porque a galera, a comunidade do Linux, voltada para Linux, ela é realmente forte. E o Android é um dos sistemas operacionais mais utilizados aí. A base dele é em Linux, tá? Então, ele é uma versão de distribuição do Linux que foi comprada pela Google, tá? Então, a gente tem ali um kernel. Deixa eu mostrar logo para vocês aqui como é que funciona. É o seguinte, gente. Quando o assunto é Linux, imagina que isso aqui tá... Ai, não, peraí. Uma coisa mais bonita. Então, vamos lá. Isso aqui é um kernel. Como assim, Beatriz? Isso aqui é a base de criação do Linux, tá? Desse jeito aqui, ele não tem nada, você não vê nada, tá? Somente para quem utiliza ali a interface de linha de comando. O usuário que precisa ali ver alguma coisa, não vai ver nada. Beleza. Quero criar uma versão de distribuição para, sei lá, tá, me auxiliar na segurança de alguma coisa. Então, eu venho aqui e coloco softwares que vão me auxiliar nessa tarefa. Show. Coloquei aqui os softwares para me auxiliar nessa tarefa. Depois que eu fiz isso, tá tudo funcionando perfeitamente, eu posso dar um nome. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Isso é uma versão de distribuição do Linux. E é assim que surgem as distro, né? Então, vocês vão ver isso aqui, a galera comentando muito, eita, que defeito.
Distro. Versão de distribuição do Linux, tá? É uma das versões aí. E aí a gente vai ter, ó, só para título de informação, vamos aqui, ó, versões de distribuição do Linux. Olha só. Se você precisa para servidores, você tem aqui o Ubuntu Server. Debian é uma das mais tops, tá? Das mais otimizadas aí, tá? Red Hat, essa eu não sei, nunca utilizei. Fedora é uma das mais antigas. Arc, a Arc Linux, isso aqui a gente utiliza em dispositivos mais leves, tá? Então, alguns videogamezinhos aí utiliza essa. Linux Mint, OpenSUSE, Gentoo, Manjaro, MX Linux, aí vai ter, o que mais? O Ubuntu, que é ideal ele para iniciantes, o Fedora para desenvolvedores, o Mint, usuários de Windows, tá? Por que, Beatriz? Interface parecida. O Arch Linux para personalização, por isso que a gente utiliza ali em alguns dispositivos portáteis, tá? Debian é uma das mais populares, mais antigas e tops. Slackware, mais antigas e ainda mantidas. Red Hat, por isso que eu nunca usei, tá? Distribuição empresarial que oferece suporte de 10 anos ao ciclo de vida. O server, distribuição que oferece suporte a longo prazo, com 5 anos de atualizações, segurança e manutenções gratuitas. Linux para servidor, tá? Aí tem aí o Elementary, o Ubuntu, OpenSUSE, Zori, Manjaro e assim por diante. Só que a gente já viu umas 15. Aí você vem aqui, ó, 20, já tem 20. O Mint, Ubuntu, esse aqui é o mais comum de ver aí, de vir aí dentro do PC das Casas Baianas. E aí tem a variação dele, Lubuntu, Kubuntu, Linux Mint, o Diffin, Kali Linux. Esse aqui é para teste de segurança, tá? Ó, que eu falei, distro. Distro é uma versão de distribuição, né? Então tem aqui o Manjaro, bonitinho o Manjaro, olha, eu gosto dessas cores. Debian, eu também acho ele bonitinho, mas ele parece um Linux mais antigo, um Windows mais antigo, tá? Ele é estável, enfim. O PUP, OpenSUSE, e aí o Linux Lite, que é o mais, né? Mais aí, tranquilo de todos, mas sem muitas configurações ali. Então é o seguinte, gente. Aqui o Linux, você vai ter ele de inúmeras formas, tá? De inúmeras formas mesmo. Você pode personalizar o quanto você quiser. Tem umas versões que se parecem aí com o Windows, tem umas versões que parecem com o macOS, tem versões que você consegue perceber perfeitamente de onde foi que o Android saiu, tá? Ó, por exemplo, isso aqui é cara do Android, né? Mas o Android nasceu bem depois, por exemplo, do Fedora. Então, vai ter aí inúmeros Linux. Aqui, ó, tem o Linux Raspberry,
que para quem já viu aí coisas na área da automação, sabe o que é isso aqui, esse íconezinho aqui, que é o do Raspberry Pi, tá? E esse é o sistema, o Raspbian, é o sistema que vai em um Raspberry Pi, tá? E aí vai ter, gente, inúmeros Linux aí, tá? E se você quiser criar o seu também, não tem problema, ok? A gente tem essa possibilidade, a gente pode utilizar. Então, o Android é um reflexo disso, tá? Ele foi construído com base no Linux e comprado pela Google. Personalização, então ele possui uma alta capacidade de customização de interface e funcionalidades. Tem a Google Play Store, que tem aplicativo para Dedel, e integração aí com os serviços Google. E por último, mais não menos importante, o iOS, que é o sistema operacional móvel da Apple, possui um design intuitivo, o ecossistema Apple, né, que é a integração perfeita com todos os outros dispositivos Apple, a Apple Store curada, que é um rigoroso processo de aprovação de apps para que entre na loja deles. Um outro detalhe que faz com que essa Apple Store dele seja um pouco mais filtrada, né, muito mais filtrada, é o fato de que para você desenvolver para esses queridos aqui, você precisa ter um kit desenvolvedor iOS. Eles, a própria Apple, ela resolveu ser exclusivinha no mercado e só trabalha com uma linguagem de programação exclusiva, que é o Kotlin, tá? Então, programou em Java, não vem para cá, não, tá? E atualizações consistentes, a gente sabe que ele tem, né, de fato, várias atualizações no decorrer da vida aí. E tem um suporte a longo prazo, com atualizações regulares de sistema e segurança, tá? Agora, aqui no Windows, gente, vou mostrar aqui o básico para vocês e que vocês precisam se atentar, tá? Aqui na minha página inicial, primeira coisa que isso aqui é uma página inicial, né? Isso aqui é meu desktop, minha área de trabalho, tá? Cliquei com o botão direito do mouse aqui, eu abro opções, então eu posso personalizar o meu Windows, tá? Então, consigo colocar aí fotinha. Vamos ver se vocês não pegaram essa época da internet, da galera, tá? Então, você consegue personalizar essas cores aqui, dessas letras, dessa barra de tarefa. Então, é só vir aqui em cores, tá? O meu tá aqui em laranja. Consegue personalizar a tela de bloqueio, tá? Que é a tela que vai aparecer lá quando inicializar o seu Windows. As fontes que você vai utilizar, o que você quer que esteja ativado ao iniciar, e a sua barra de tarefas, que é essa barrinha aqui embaixo, tá? Então, você consegue deixar ela aqui, por exemplo, alinhada à esquerda, à direita, superior, então ela vem aqui para cima. Consegue também voltar ela para o inferior. Aqui, nessa parte de combinar botões da barra de tarefa, ele está falando aqui sempre ocultar rótulos. Que rótulos são esses? Observe essa parte aqui de baixo. Vou marcar aqui nunca. E aí é porque esse aqui, ele não vai querer mostrar. Peraí. Vou abrir aqui, vai ficar no looping, mas é rapidinho, tá? Então, eu só quero que vocês olhem aqui embaixo. Peraí, deixa eu... Ó, olhem aqui embaixo. Então, aparece aqui tudo que está aberto e o nome do que está aberto, tá?
Isso acontece porque eu ativei, né, o desocultar rótulos. Então, se eu vier aqui e sempre ocultar, ele vai ficar desse jeitinho aqui, todos eles comprimidos, né? É bom para quando a gente está utilizando aí várias janelas abertas. Galera, aqui no Windows, é importante que vocês saibam, deixa eu só fechar esse tanto de coisa aqui. É importante que vocês saibam, por exemplo, que aqui, eu vou fazer o seguinte, peraí. Tá, então vamos lá. Aqui, ó, então a gente tem a nossa barra de tarefas. Aqui, a gente vai ter as nossas notificações. E com essas notificações, vem aí também a luz noturna, os roteadores móveis, né? O hotspot móvel, modo avião, aqui para configurar qual a rede está conectada, conectar alguma coisa, projetar, e aqui abre opções de projeção, tá? VPN, assistente de foco e captura de tela também abre aqui, tá? Então, tudo isso dá para ser feito aqui nessa abinha aqui de notificações. Aqui é a data e hora, aqui é o idioma do meu teclado, ABNT2, som, né? Então, tá aí. Aqui, gerenciador não. Aqui indicando que o Chrome, né? Que é o navegador que eu estou usando aqui, tá utilizando o microfone e câmera. Aqui é o indicativo do meu OneDrive. E aqui que tá usando a câmera, né? Não, aqui é para reunião do Meet. Vai puxar para o Meet, foi mal. E aqui são os dispositivos que estão conectados ou apps que estão rodando em segundo plano, tá? Então, aqui conectado eu tenho, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho o meu roteador, na verdade, a minha antena aqui é de Wi-Fi. Aqui aberto tem o OneNote, tá falando para eu atualizar o software da impressora. Tem aqui o Torrent, Samsung Notes, Skype. Então, tudo que tiver em segundo plano vai estar aqui, além do nosso dispositivo aqui, tá? Então, se fosse um pendrive qualquer, poderia vir aqui e clicar em ejetar, por exemplo. Tá. Uma coisa que eu quero que vocês entendam daqui para frente é que para utilizar o Windows é a coisa mais simples do mundo. Você vem aqui no iniciar e é só digitar o que você quer. Por exemplo, se eu quiser. Vou procurar aqui para ver se tem alguma coisa da Zelda aqui. Bom, eu tenho o Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Isso aqui é o meu save. Então, o meu save de Zelda tá aqui, tá? Então, não queria isso, na verdade. Vamos lá. O que que eu queria, então? É, Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui. O torrent. Então, consigo abrir aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa com o nome do meu cunhado aqui. Eu não sei se é assim também. Não. Deixa eu ver aqui. Quiz. Bom, isso aqui eu achei. Então, um quiz de português aqui, tá? Então, eu consigo procurar qualquer coisa no meu Windows só por meio disso aqui, tá? Então, cliquei aqui e eu já acho. Digito, ou sei lá, deixa eu ver se tem alguma bagunça aqui. Não tem.
mas eu consigo só pesquisar aqui, ele já vai me dar um resultado. Não preciso clicar em lugar nenhum. Veja que eu só deixei aqui, estou digitando, tá? Ele vai de maneira automática. Tá. Ainda sobre o Windows, vamos aqui em gerenciador de arquivos, tá? Então, aqui, o gerenciador de arquivos é onde eu abro para ter acesso a tudo que eu tenho no computador. Então, descolocar o C, eu vou ter aqui tudo que eu tenho no descolocal. Aqui eu vou ter os meus usuários, coisas do tipo. Se eu vier aqui em downloads, eu vou ter os meus downloads, tá? Então, sem mais problemas aí. Beleza. Galera, vamos supor que eu quero organizar isso aqui. Isso aqui tá uma bagunça. Vou organizar isso aqui. Como é que eu faço? Vou colocar tudo dentro de uma pasta. Então, clico em qualquer lugar aqui com o botão direito. Venho aqui em novo, pasta. Outra forma é aqui com essa parte de início ativo, nova pasta, nova pasta. Pronto. Aqui eu vou dar o nome aqui, que é o para eu organizar depois. Então, eu vou selecionar tudo aqui e arrastar para cá. É só clicar, segurar e arrastar. É só isso mesmo, tá? Então, é isso, não tem mais o que fazer. Opa, tá. Quando eu falei sobre a hierarquia das pastas, eu estava falando justamente sobre isso aqui, ó. Entrei no disco local, entrei na x86, vamos ver aqui. Entrei na pasta Arduino, entrei na pasta Libras. Então, olha só o caminho todo que ele fez, tá? Isso aqui é a minha localização, o meu endereço da pasta. Então, este computador, descolocar o C, arquivos de programa, Arduino, Libras, Steambook, tá? Quando o assunto é Linux, então vamos aqui para o simulador do Linux. Galera, o que rola? Esse aqui é um simulador, tá? Dá para vocês testarem o Fedora, o Ubuntu, tem uns outros lá para vocês testarem. Eu vou testar o Ubuntu mesmo. Vamos ver se ele vai abrir tranquilinho aqui. Mas eu não esperar também não ajuda, né? Então, Enter. Então, aguardar aí mais um pouco. Só porque eu quero que vocês vejam que velho, é a mesma coisa. Não tem muita diferença. É só uma questão de beleza. Quando a gente se acostuma, fica mais tranquilo. Essa aqui é a interface do Linux, tá? Do Linux Ubuntu. Então, aqui eu tenho a loja de apps, aqui eu tenho o equivalente ao PowerPoint, aqui eu tenho o equivalente ao Excel e aqui eu tenho o equivalente ao Word. Aqui eu tenho, ó, esse aqui é o meu gerenciador no Windows, esse aqui é o meu gerenciador no Linux, a Files aqui. Se eu venho em documentos, ó, então aqui ele também está me mostrando o endereço, tá? Home, documentos. Vou vir aqui e clicar com o botão direito, New Folder. Coloquei aqui a pasta teste, beleza. Vou vir aqui nesse LibreOffice Write e vou escrever alguma coisa.
Pronto. Se eu seleciono aqui e dou um Ctrl C, e o Ctrl V agora, funciona. Se eu venho aqui e dou um Ctrl A, Ctrl C, e venho aqui para baixo, ó, Ctrl V, funciona. Então, todos os comandos que eu faço aqui no Linux, eu posso fazer no Windows. Eu posso fazer no Mac. No Mac, a diferença vai ser essa aqui, ó. Se a gente vai falando de um Ctrl C, Ctrl V, no Mac vai aparecer uma teclinha que é essa aqui, ó. Essa tecla aqui, ela é a mesma coisa que essa aqui, ó. Então, isso aqui no Mac. No Linux vai ser o mesmo. No Mac é isso aqui. Então, se você pegar aqui Command mais C, Command mais V, Command mais A, vai funcionar no Mac, tá? O nome dessa tecla aqui é Command. Então, aqui é controle, aqui é comando. Mesma coisa, tá? Então, vai ter esse íconezinho aqui, não vai ter escrito Command, provavelmente. Ter só esse íconezinho aqui. Beleza, mas usou aí, ó, Command C, Command V, Command A, vai funcionar perfeitamente, tá? Então, as diferenças deles são muito sutis. São muito sutis. Se eu vier aqui, ó, e clicar aqui, ó, para salvar, ó, setinha para baixo, Save As. Esse aqui tá em inglês, mas eu consigo utilizar ele em português também. A salvar onde? Eu quero salvar aqui em documentos nessa pasta teste. Vou mudar o nome disso aqui para... Se ele me deixar mudar, né? Que eu saí daqui, ó. O problema foi eu ter saído. Mas, enfim, vou salvar aqui. Salvei. Beleza, posso vir aqui e fechar. Se eu vier aqui na minha pasta teste, ó, ele tá aqui. Se eu clicar aqui e vier aqui, ó, em copy, vier aqui e paste, ele copia e cola também. Então, é a mesma coisa, gente. A diferença é que, obviamente, esse aqui é desenvolvido de maneira gratuita. Então, a galera quer que ele seja funcional, não quer tanta beleza. Esse aqui a gente paga. Então, eles vão fazer com que o seu dinheiro seja bem, né, investido. Ou pelo menos a gente pense que está investindo legal no nosso dinheiro. Então, não tem diferença, tanta diferença não, tá? Então, a conclusão sobre os sistemas operacionais. Galera, eu quero que vocês entendam que o sistema operacional é o motivo para que as coisas funcionem, tá? Para que os nossos dispositivos funcionem. Eles possuem aí uma importância gigantesca. São uma base para tudo e qualquer coisa na era da computação. É por meio deles que a gente tem desenvolvimento de novos softwares, novos hardwares, tá? Por quê? Porque conforme o sistema operacional vai evoluindo, o software, o hardware também vai precisar evoluir para ir acompanhando ele, tá? E de modo geral, o impacto no cotidiano é, gente, a gente vai precisar de sistemas operacionais para trabalhar em qualquer que seja o nosso trabalho, tá? Então é importante dominar isso aqui. A partir de agora a gente entra numa parte mais prática, tá? Então, se você está aí fazendo aula online, não tem um PC em casa, por algum motivo quiser virar a unidade para fazer a aula um dia da semana, não tem problema, tá? É só marcar com antecedência, beleza? Ficou alguma dúvida?